Pessoal, bem-vindos a mais um Behind the Ads. Eu sou Gabriel Monteiro, diretor de Performance e Customer Success aqui no Vetex Ads. E hoje eu tenho o prazer de receber o Guilherme Lima, diretor comercial da Play9. Primeiramente, eu acho que seria bacana, Guilherme, você se apresentar um pouquinho, contar um pouco de você, da sua trajetória e, obviamente, também como que a Play9 hoje está se posicionando no mercado. Ótimo. Bom, sou publicitário, estou há 30 anos no mercado. Costumo brincar que estou há 30 anos no mercado, mas eu falo a minha idade só o que o Garmin marca, entendeu? O Garmin falou que eu tenho 38 anos, então vamos ficar por aí, tá? Então comecei mais cedo, mas eu construí uma trajetória em empresa de tecnologia, Microsoft, muitos anos, 15 anos de Microsoft, Globo, e eu flertei já com a Play9 duas vezes, né? A primeira vez, um pouco antes eu fui MD da TIDS durante 6 anos, e antes de ir para a TIDS, eu quase vim para cá. Eu era muito começo da Play9, da Playnest, e agora eu tô, recentemente, eu estava buscando exatamente qual seria o próximo passo da minha carreira para um negócio que realmente fizesse diferença no mercado de publicidade. Então eu estava num negócio de mídia programática, que é um negócio ainda de muita contestação, que eu acho que vai ser o próximo negócio que a IA vai substituir totalmente, né? Eu acho que esse vai ser o próximo negócio que vai substituir a mão de obra totalmente. E eu estava buscando alguma coisa nesse sentido, e quando o JP e o Gabri, né? O JP é o CEO do P9, o Gabri é o fundador do Playnest, eles vieram conversar comigo. Eu fiquei completamente encantado pela proposta de valor da Playnest, né? E também da Play9, o quanto essa coisa de que todo criador hoje no mundo, ele é a sua própria emissora, né? O JP fala muito disso. Isso realmente ele reflete aonde o mundo está hoje, né? A gente acaba acreditando cada vez mais nas pessoas com que a gente tem relação, do que eventualmente alguma coisa que está num espectro para muita gente, né? Então acho que esse é o grande ambiente. Hoje a gente está na Playnest, né, que a gente acabou de fazer uma prestação, a gente veio justamente para mostrar o poder dos micros e nanos, o quanto de fato um pequeno influenciador ele pode mudar, né, o negócio de publicidade hoje no Brasil associado ao varejo, né, o quanto alguma coisa que um grande cliente faz com a Vetex, ele pode usar como apoio um micro influenciador, um grande influenciador, para alavancar o negócio e dar credibilidade. Muito legal. A gente colocou algumas coisas aqui muito importantes, né? E ainda mais esse momento que a gente vive, que é o momento de AI. Mas ao mesmo tempo a gente vive a era da influência também, né? A gente já falou bastante sobre isso. Eu particularmente vim do Submarino, trabalhei com a Marcele, que hoje está lá com vocês, né? E lá a gente sempre teve muito isso de querer trabalhar, de querer estar próximo do nosso público e utilizar muito dos influenciadores como essa alavanca para a gente poder, esse alicerce para poder chegar no público através da mensagem que eles gostam de receber. Mas ao mesmo tempo teve um pouco de aprendizado também, né? Como qualquer coisa nova, a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo, né? E eu entendo que hoje a Playnest ela olha muito para esse tema do micro, do nano, como você comentou. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, qual que são essas grandes diferenças entre aquelas grandes marcas, grandes influenciadores, e como que talvez o micro e o nano, que hoje cada vez mais vem se provando como uma estratégia fundamental para as empresas, qual que é realmente esse grande impacto que o nano ou o micro pode fazer para uma comunicação, para algum tipo de posicionamento de uma empresa? Eu estava fazendo até um paralelo legal para explicar para um cliente que a gente encontrou aqui. Imagina que você está na beira de uma represa com um monte de pedra na mão e você joga naquela brincadeira de jogar pedra no lago, e você cria uma série de ondas que vão se cruzar em algum momento. Essa série de ondas que se cruzam é exatamente a atuação de micros e nanos influenciadores. Quando você faz uma ação bem pensada de micros e nanos influenciadores, com vários deles, não 20, mas assim 100 muito bem controlados, gestão em escala e tal, você consegue impactar muita gente. A gente estava falando aqui antes de começar sobre o tênis, o seu tênis. Pô, achei lindo, mas a gente joga tênis e eu vou pesquisar sobre isso. E essa relação de confiança é a relação do micro e do nano, porque traz proximidade, né? O grande influenciador ele tem um papel fundamental nessa jornada. É o cara que muito provavelmente vai lançar. Então você pega o Léo Bagarolo, que estava aqui, ou o próprio Hendrik, que é umas referências de cozinha, né? O Hendrik, de chefe de cozinha. Se ele falar para mim assim, ó, tal fogão é importante, beleza. E ele é o cara que vai falar sobre determinada marca. Mas aquela
aquela long tail, né, a venda de fato, vai acontecer muito com micro e nano. Vou te dar um exemplo. É comum a gente ser procurado por empresas que precisam solucionar problemas. Ou uma empresa, um exemplo hipotético, um supermercado pode me procurar hoje para falar assim, cara, eu tô vendo queda de consumo de arroz em função de, sei lá, de betting, né, que é o desafio hoje do mercado, né? E isso aconteceu com um grupo, eu estava lendo com o grupo Mateus recentemente no Nordeste, né? Foi muito... Ele detectou uma queda de consumo de arroz, que é um item de subsistência. Como é que você cura isso, né? Como é que você faz um volume de pessoas extremamente... Você trabalha isso porque tem um lado de conscientização, né? E tem um trabalho de geração de tráfego para a loja física. Eu preciso continuar vendendo arroz. Porque ele estava falando que se ele vende mais arroz, ele vende mais carne, ele vende mais salgadinho, ele vende mais refrigerante, mais suco, ele vende mais um monte de coisa. Então, é esse tipo de conversa que a gente vem tendo, que os micros nanos eles conseguem amplificar e trazer muito para próximo uma mensagem de muita confiança. E acho que esse é o negócio da Playnest, é usar treinar os micros influenciadores, capacitar eles para eles conseguirem gerar confiança para marcas e também para o público deles, para que isso tudo seja consumido de forma responsável. A gente falou bastante no painel hoje que não adianta só engajar com uma marca. Não é assim, eu vou pegar uma marca de celular só pelo dinheiro, influenciador, eles falaram hoje aqui. Principalmente porque a gente fala isso muito para eles, não pega pelo dinheiro, pega pela adequação, senão você vai perder seu público e vai perder a marca, você entendeu? Então acho que é um pouco desse cenário hoje que a gente está vendo hoje na Creator Economy, né? Bem interessante. E você falou um pouco sobre esse trabalho de educar, de estar próximo do creator, né? E eu queria que você contasse um pouco como vocês estão fazendo isso na Playnest, né? E qual que é o diferencial que vocês acham que hoje é importante no posicionamento da companhia dentro desse mercado, que é um mercado que, de novo, como eu comentei, a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo, né? Então, com certeza, teve muita bateção de cabeça até vocês chegarem hoje no posicionamento de vocês. É ótima a sua pergunta, porque a Playnest, diferente de qualquer outra plataforma no mercado, ela nasceu como uma plataforma de capacitar, primeiro de tudo, capacitar os micros e nanos, para cumprir uma dor dos grandes influenciadores que falam assim, cara, se vier uma geração nova não capacitada, essa geração em volume, em escala, ela não vai estar bem posicionada com as marcas. Então a gente criou, inicialmente, uma plataforma para capacitar os micros e nanos. O que significa capacitar? A gente chamou diversas personalidades, diversos grandes criadores, chamou grandes parceiros como o próprio Google e outros players a estarem com a gente e capacitar. Hoje a gente tem mais de 500 horas de capacitação para os micros e nanos. Que significa o quê? Se eu fazer uma ação com o micro e nano, eu preciso que ele apresente não assim a lata, que ele mostre assim. É desde esse nível, assim, cara, precisa mostrar para a câmera. O jogo de luz tem que estar legal, entendeu? Você não pode apresentar de lado, senão a marca ela perde o benefício disso. Se vai falar de uma air fryer, você tem que mostrar ela funcionando. Se vai falar de um computador, você não pode estar usando um computador de uma marca assim se o seu relógio é Y. Então, assim, esta sinergia você gera confiança. E esse tempo todo que a gente estimula os criadores a se capacitarem, cria um brand safe para a marca. Quando você cria um brand safe para a marca, que acho que é um grande desafio das marcas hoje peraí, eu vou botar o meu investimento na mão de um monte de gente que tem de 100 a 100 mil seguidores, quem são esses caras, né? Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer? Que esse é o maior desafio das grandes marcas, né? Essa é a preocupação deles. Com a Playnest a gente acreditou, você falou assim, peraí, eu vou ter uma plataforma na frente, mas antes deixa eu ajudar. E hoje a gente é único no mercado, meio unicórnio mesmo no mercado, de ter essa preocupação. Tanto que o Google está fazendo um onboarding de uma série de vídeos, né? De uma série de vídeos deles, para ensinar os criadores a usarem shorts. Também os shorts como uma opção de mercado. Você está usando a Playnest como o broadcaster dele nesse sentido. É interessante. Porque você falou um ponto que é muito importante, né? Hoje o brand safety é algo fundamental, porque quando você vai e coloca uma pessoa que você tem pouco conhecimento, talvez, como que ele vai cuidar da sua marca? E hoje, com toda essa questão de viralização, etc., muitos ficam com receio, né, de como trabalhar isso, assim. Então, no final do dia, talvez esse controle ali, mostrar que você tem esse cuidado, que você, por cases com outras marcas, você já teve toda essa preocupação, de talvez possa fazer o creator sair na frente. E aí, quando você entra numa estratégia, porque obviamente as marcas, elas
elas não estão só trabalhando com o Creator Economy, elas também têm outras alavancas, né, outros canais. Como que você vê hoje uma estratégia que faça sentido? Qual que é o conselho, talvez, com o CMO para ele poder fazer esse mix da melhor forma possível, né? Você sabe que é uma conversa que eu tenho tido com vários grandes anunciantes, né? Eu vou começar de uma outra forma. Eu vi de um grande anunciante, outro dia ele falou assim, cara, esse ano para mim foi um ano de muito desafio, né? Eu reduzi verba em tudo, eu estabilizei em marketplaces, por exemplo, eu cresci um pouco em retorno em e-commerce, mas aonde eu estou acelerando muito é em criadores. Esse é um exemplo que eu tive, né? Sejam eles os grandes e os pequenos, porque ainda é um oceano muito tranquilo para eles navegarem. É um céu muito azul. Mas assim, eu diria que é o seguinte, se você pensar 40 anos atrás, tinham 6 meios, né? Era jornal, revista, outdoor, TV, rádio e, sei lá, mais alguma outra coisa, né? Hoje você tem um milhão de possibilidades, né? Desde uma farmácia que tem uma solução de ads, né? Algumas farmácias têm uma solução de ads, vocês como uma grande plataforma e provedor desse negócio, há um micro e nano influenciador, um cara de 10 mil seguidores, ele é também um broadcaster disso e ele consegue alavancar, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, eu diria, né? Como que você ajuda um CMO? Depende da estratégia. Tem clientes que estão com a gente entrando all-in em criador. O Luizão do Magalu acabou de falar sobre isso. Ele até brincou, né? Antigamente eu almoçava na mesa das crianças quando eu decidi budget. Agora eu sento na ponta da mesa, né? Eu sento na ponta da mesa principal. Ou seja, esses mercados mais evoluídos, como o Magalu, tá, né? O e-commerce, onde eles vão buscar resultado de fato, eles estão indo muito mais consistente para creators. Quando você vai para um mercado onde é mais incipiente, como por exemplo uma grande empresa de bebidas, não o caso das maiores, mas uma empresa de destilados, eles precisam ter muito mais cuidado para entrar com creator. Você pega um grande criador, você tem uma série de policies, o cara tem que seguir para não ficar bêbado, né? Mas a questão não é essa, mas é justamente como é que você entra. Então tem muito cuidado que precisa ser atingido com isso. Então o que a gente vê muito é marcas de beleza, luxo, eles entram pesadamente nisso, né? A Unilever, por exemplo, acabou de anunciar, no mundo eles vão aumentar de 10 mil para 300 mil criadores e vão usar 50% da verba de marketing deles global com criadores. Ou seja, de fato, eles mudaram o negócio e a boa parte da outra verba deles vão usar para e-commerce. Ou seja, no fim do dia, toda empresa precisa vender. A gente é só o meio, a gente, o Vertex ou qualquer outra empresa, a gente é o meio que vai ajudar. Teve a época que programático foi muito grande, teve a época que a TV foi muito importante, teve a época de cada um dos mercados. Mas a gente vê, e você comentou um pouco de AI, o AI, por exemplo, assim, eu diria que é a grande disrupção hoje do mundo, né? Acho que a primeira foi, eu até ouvi alguém falando outro dia que dos últimos 30 anos, 40 anos, foi a internet, né? O telefone celular, o smartphone, e agora AI. Assim, a AI muda completamente o game. Vocês mostraram ontem aqui um negócio maravilhoso que vocês trouxeram. Mas assim, por outro lado, na Creator isso não é permitido. Olha que louco. Porque quando um criador ele usa muito AI, ele é descartado pelo algoritmo. Nós, enquanto consumidores, sacamos que aquilo é AI e a gente não acredita. A gente quer acreditar no ser humano. É você falar para mim que você gostou desse tênis para jogar. Entendeu? Eu não quero querer numa AI, então a gente não acredita nisso. Isso ainda está muito longe. O AI ele vai fazer parte dessa curadoria, desse ajuda, de trazer agilidade para o processo. Bacana. Esse é um ponto, você abriu essa porta aqui, eu quero continuar explorando um pouco, que eu acho que é fundamental. AI hoje, como você comentou, tem esse grande desafio de... O creator ele precisa usar isso para potencializar a questão genuína da conexão dele com o seguidor dele. Mas eu entendo também que, ao mesmo tempo, ela está ali para acelerar processos, né? Para poder ajudar, talvez, numa construção de um roteiro, em algum tipo... Como é que você vê que ela pode ser positiva para o desenvolvimento do Creator Economy? Eu acho que, assim, devem ter os criadores mais... Não vou chamar de esperto, mas os mais inteligentes, eles estão usando AI justamente... Eles podem estar usando, já passaram dessa fase de criar roteiros, mas eles têm, assim...
literalmente como se fosse uma equipe, né, de AI para ajudar a criar essa rotina, né? Aqueles que criam o board de grandes roteiristas para ele mesmo dentro de uma plataforma, né? Então isso é muito comum. Isso vai trazer agilidade para essas pessoas. Fala assim, cara, como é que eu me organizo? Essa aqui é minha sinergia de roteiros que eu tenho. O meu público é esse. Desde que a gente sempre falou, né? Se o prompt ele é muito completo, a resposta vai ser muito completa, né? Se o que você abastece de informação ele é muito completo, vai ser completo. Inclusive tem um treinamento sobre isso na Playnest que mostra como você pode usar isso, né? Não adianta você falar assim, cara, cria um conteúdo para mim. Vai ser tão genérico quanto a pergunta que você fez. Então o AI pro criador ele pode ser esse auxiliador, mas você tirar essa coisa genuína de um criador que estava vindo arrebentando, né? Ele estava indo muito bem, vai ser complexo. Ele vai ser um grande apoio, mas ele não vai ser o que vai determinar o caminho. É muito legal. Faz todo sentido. E dentro dessa questão de a forma como a marca ela vem trabalhando e, obviamente, acelerando cada vez mais os investimentos em creator, etc. Quais são os grandes erros, na sua visão, que você tem observado as marcas acabarem cometendo, ou até mesmo os próprios creators também, nesse momento que, de novo, assim, tem muita coisa acontecendo, muito teste também, muita gente testando, e como que a gente pode se proteger para garantir que o teste ele seja bem executado também, ele não seja aquela coisa meio voo de galinha, que às vezes a gente, na primeira experiência, já acha que aquilo é a grande realidade e meio que dá um pouco para trás. O que a gente pode, talvez, pensar que evita a gente passar por esse tipo de situação? Cara, se a gente olhar um pouco para trás, né, a gente vê que a tecnologia, né, desde o Second Life, né, que se via marcas que precisavam estar lá só por estar, né, aqueles ambientes vazios de empresas que precisavam estar lá. No metaverso, recentemente, a mesma coisa. E assim, empresas que gastaram muito dinheiro nesse tipo de coisa. Mas o principal ponto é exatamente como as empresas elas vão se posicionar, né? Acho que a primeira coisa é uma grande empresa precisa entender por que ela precisa de um criador, né? Acho que a primeira coisa, eu não posso estar lá só por estar. Tem empresa que às vezes não tem complicações, então o mercado farmacêutico, eu vi vocês falando outro dia da Opela, né? Ontem da Opela, o mercado farmacêutico tem uma série de policies, né? Ela não pode botar todas essas policies, né? Um mercado muito regulado, principalmente no Brasil, né? Na mão de influenciadores que podem eventualmente prejudicar e não ser nem ser permitido isso. Por outro lado, eu acho que assim você pode testar, né? O test and learn ali o tempo todo, mas acho que o maior erro é você querer estar por estar. E a gente viu N exemplos ao longo de anos de estar por estar num negócio, sem você ter uma estratégia. Não adianta você contratar um criador grande e achar que ele vai resolver todos os problemas. Assim como não adianta você contratar 20 e achar que vão resolver todos os seus problemas. E nunca mais fazer. Ele tem que ser uma estratégia, como tudo na publicidade, né, Gabriel? Tudo na publicidade você não pode começar e terminar logo. Senão você voa de galinha. Pô, vou fazer isso, dá um pico e tum. Né? Dá um pico e acaba. O Luizão falou isso agora no nosso painel aqui do Magalu. Quantas vezes, né? Eles fizeram vários testes disso e você vê muito voo de galinha disso, mas eles não param de testar. Não param de testar até aprender. Puta, encaixei. Na hora que eu encaixei, eu vou. E a gente vê isso com várias marcas, né? Várias marcas. E tem marcas que nasceram testando com creators, hoje são grandes marcas. Por exemplo, a gente tem um caso na casa da Creamy. Cara, a Creamy é uma empresa nativa digital, vamos dizer. E o que eles fizeram com a gente para te dar eles eram bem pequenos. Para todo mundo que comprava um produto deles e recebia em casa, recebia na caixa, falava assim, olha, se você produzir um conteúdo aqui, a gente pode te convidar. Se você produzir um conteúdo desses aqui, a gente vai te publicar, você vai aparecer e aí vai ajudar a marca e tal. Então a pessoa comprava um creme facial, por exemplo, recebia aquele creme e era convidada a produzir um conteúdo para a marca. E aquele negócio foi começando a gerar uma reação em cadeia que começou a incomodar as grandes marcas. Ou seja, as grandes marcas começaram a entrar porque algumas empresas nativas digitais começaram a entender qual era o game. O game é completamente diferente.
não é sobre mandar um recebido para o influenciador e falar, cria um conteúdo aí para mim. Não, o cara primeiro ele quis comprar esse conteúdo, ele interagiu com a marca para comprar esse conteúdo e aí ele ficou feliz com aquilo, né? E quis produzir um conteúdo. Assim, no interior da onde eu venho, às vezes a gente ficava bravo de gastar R$1 para entrar numa festa que não valia nada, né? E é mais ou menos isso. E você não se importava em gastar R$100 para entrar numa festa que valia muito. Então, assim, às vezes fica muito caro uma decisão errada de uma empresa para simplesmente não testar e não insistir naquele processo, né? A gente tem uma plataforma muito robusta, as plataformas são muito robustas hoje. O que a gente vive insistindo não entra em processos manuais. Esse processo manual de micro e nano, ele ficou para trás. Até hoje tem empresas que vão contratar micros e nanos, fazem 20 contratos, tem que pagar 20 influenciadores, tem que fazer 20 roteiros, ou seja, começa a crescer em PG os problemas. E aí, hoje, a plataforma vem justamente por isso. A gente costuma falar que na Playnest você controla 300 como se fossem um. Você aperta, como se apertasse um botão e você controla. E aí tem um sossego, que é o que a internet, grandes plataformas como o VTEX e outros, já tem faz bastante tempo, né? E acho que é isso muito o que está hoje na Creator Economy desses micros e nanos, e a Playnest está liderando isso, né? Uma plataforma robusta, de fato, para deixar os grandes, né? Voltando ao assunto que você trouxe, grandes CMOs, grandes pessoas de marketing envolvidos e tranquilos, que tá tendo uma boa estratégia para isso. Incrível. Para a gente dar uma finalizada aqui, acho que eu queria finalizar com um tema que, para mim, ele tem um peso muito importante, que é a parte do resultado, do retorno, da metrificação. Como que você vê isso, né? Porque, de certa forma, toda essa questão de topo do funil, geralmente para CMOs que tem aquele pezinho mais ali junto com o CFO, é sempre um grande desafio. Como é que vocês enxergam esse ponto aí para a gente dar uma finalizada aqui em chave de ouro? Cara, eu vou te responder da seguinte forma. Hoje a gente tem 4 dos maiores varejistas do Brasil na Playnest de forma perene. Magalu, Casas Bahia, Americanas e a Amazon. Essa é a maior chancela e eles estão com a gente nessa estratégia. Cada um tem a sua estratégia completamente diferente. O micro e nano, ele atua no final do funil, né? Ele é aquele voto de confiança final. Fala, cara, como você fala assim, compra esse tênis para jogar tênis ou para correr ou para fazer qualquer coisa que vale a pena. Você confia nisso. E esse é o aspecto que realmente está se voltando. O que está sendo discutido muito ainda é como os afiliados, né? Essa questão de afiliados, ela conecta com o micro e nano numa alta gestão, né? O grande influenciador, ele está lá na boca do funil, né? São poucos aqueles que controlam a cadeia inteira, né? Então você vê alguns bem poucos que têm a sua linha própria de produto de beleza. Mas quando você precisa gerenciar isso em escala, né? Como você perguntou, quando você tem um CMO que está do lado de um CFO e precisa controlar, a venda no final é que vai dar retorno. A melhor resposta que eu tenho para isso é, de forma muito recorrente e de forma always on, eu tenho 4 dos maiores varejistas com a gente do Brasil, acreditando e investindo cada vez mais na Playnest, os micros e nanos, porque eles veem resultado de fato nisso. Obviamente, tem um porém que a gente está operando dentro da cozinha dos outros, né? Que é TikTok, Meta e tudo mais, além de Shorts. E ainda tem barreiras que todo mundo enfrenta que não consegue ter acesso a todos os dados. Mas a gente consegue ver o resultado nessa parceria com os grandes. E é uma questão que não é um efeito imediato também, né? Não dá para pensar em imediatismo, né? Pensar em evento, Black Friday, não, é uma coisa de construção, né? Exatamente. Black Friday é um assunto interessantíssimo, porque na última Black Friday, a gente foi meio que a sensação, porque a gente se preparou para esse momento. Só que a Black Friday, e vocês sabem muito bem disso, ela não acontece em novembro, né? Eu vi um estudo recentemente que mostrava as marcas que se posicionam muito bem entre julho e agosto são as que mais vendem na Black Friday. Legal. Olha só, não adianta você tá vendendo um ar-condicionado, ou você tá vendendo uma câmera digital, ou qualquer coisa. Não adianta você chegar na Black Friday e falar assim, olha, eu tô aqui, meu preço é melhor. Não, você tem que construir, porque se está em dúvida entre 3, aquela que construiu a atenção na sua cabeça do ar-condicionado, né? Isso a gente faz muito com a LG. A LG é nosso cliente, né? Eu vou construindo para chegar na Black Friday, ser uma seleção natural dos consumidores.
Então essa é a jornada, entendeu? Muito bom. Guilherme, queria te agradecer aqui a presença, acho que foi um Obrigado. prazer. Tem muita coisa que a gente poderia estar continuando falando aqui, mas com certeza o público deve ter curtido bastante. Pessoal, aqui se encerra mais um episódio do Behind the Ads. A gente tem muito conteúdo para lançar, então queria convidar todos a acompanhar as redes e ver o que está vindo por aí. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo convite.